Tudo bem. Bom dia. Vamos a começar então hoje a nossa videoaula, né? Falando de integração de funções racionais e irracionais, certo, né? Essa é a última parte que corresponde a integrais indefinidas, tá certo? Provavelmente essa aula de hoje vai ser dividida em duas, né? Ou seja, nós vamos terminar esse tópico aqui na segunda-feira, tá bom? Vamos com calma, porque aqui é uma técnica muito, vamos dizer, rebuscada, né? Que permite ir com calma, praticar muito para poder assimilá-la. Então, antes de então abordar propriamente as funções racionais e irracionais, vamos a lembrar da interação por partes e mudança de variáveis na integral indefinida, certo? Então, vamos a considerar os exemplos da aula passada. Certo? Um exemplo de mudança de variáveis. Veja, nesse exemplo, nós queremos saber qual é a primitiva da função seno de x sobre 1 mais cosseno ao quadrado de x. Certo, né? Observando assim, é muito difícil dizer qual seria a primitiva, né? Então, mas observemos aí qual das técnicas podemos usar, né? Ou interação por partes e mudança de variáveis, né? Então, se a gente observa que a função seno de x, ele pode ser escrito como menos a derivada do cosseno de x, certo? Por quê? Porque a derivada do cosseno de x é o quê? É menos seno de x, e menos com menos dá mais, tá certo? E aqui, observamos o próximo passo, né? Observamos que a derivada do cosseno vezes diferencial de x é o que? É a diferencial do cosseno de x, certo, né? Uma vez aqui, esse sugere a mudança de variáveis. Qual a mudança de variáveis? Que vamos indicar cosseno de x igual a y. Com essa mudança de variáveis, como que fica a nossa integral? Aqui vai ficar dy sobre 1 mais y ao quadrado. Certo? Nós dizíamos na aula de integral indefinida, na primeira aula, né, que a integração ela independe da variável independente. Certo? Você pode chamar, em vez de y, chamar z, pode chamar t, alfa, ou qualquer letra que você quiser, né? Então, veja aqui, nós vamos a integrar com relação a y. Então, esse de y indica que vamos integrar com relação a y. E a função nossa que vamos integrar é 1 sobre 1 mais y ao quadrado. Veja que tem um menos aqui, né? Então, mas aí agora é fácil de saber, né? A primitiva da função 1 sobre 1 mais y ao quadrado é a função arcotangente de y. Certo? Por quê? Porque se você deriva arcotangente de y, a derivada vai ser igual a quê? 1 sobre 1 mais y ao quadrado. Aqui, né? E aqui aparece a constante. Tá certo? Mas aqui voltamos, veja que nós começamos com a variável de integração x, e aqui nós temos y, então temos que voltar a variável original, vamos, né? Começo. Então lembramos que y denotou que cosseno de x, portanto, substituímos y por cosseno de x, nós temos que essa aqui é a primitiva de qual função? De seno de x sobre 1 mais cosseno quadrado de x. Tá certo? Aqui você encontrou a primitiva. De alguma forma, encontra a primitiva. Não existe uma técnica única para calcular integrais. Você pode ter a sua própria técnica. Técnica não, você pode aprender outros macetes e calcular. Mas o resultado tem que ser único. Independe de qual técnica você use, o resultado é único. E uma coisa para verificar é aplicar a definição de integral indefinida, né? O que significa? Então, essa expressão que está aqui, essa aqui é a primitiva, né? Então, o que significa? Para você ter certeza que esse é o resultado correto, o que vão fazer? Vocês vão derivar essa expressão que está aqui, deriva, e o resultado tem que ser igual a seno de x sobre 1 mais cosseno quadrado de x. Uma vez que vocês verificaram e deu certo, então aí você pode ter certeza absoluta que de fato a primitiva é essa função que está aqui. Se não for, então alguma coisa está errada. Tudo bem? Vamos ao chat para ver se tem alguma dúvida ou está tranquilo.
Então, vamos ao próximo exemplo. O próximo exemplo aqui, também não é muito fácil de calcular a integral, né? Ou nós queremos calcular a integral daquela função. 1, aqui tem 1 sobre 2 mais raiz quadrada de x. Sempre quando aparece a raiz quadrada no denominador, ele complica demais. Pode ser até no numerador também complicaria, né? Então, a ideia, né, é desfazer-se dessa raiz quadrada. Então, não muitas vezes nós temos sucesso, né? Mas nesse caso vamos ter sucesso. Então, para se desfazer essa raiz quadrada aqui, né? Então, o que vai ser a seguinte mudança de variável? Vamos a denotar raiz quadrada de x igual a t. Ou seja, significa que x vai ser igual a t ao quadrado, né? Com essa mudança de variáveis, veja que nós também temos que mudar toda a diferencial, porque aqui tem diferencial de x, e quando fazemos a mudança de variável, vamos ter que ter diferencial de t. Então, o que fazemos aqui? Vamos a pegar a operação diferencial nos dois membros, né? Aqui seria diferencial de x, e aqui ficaria diferencial de t ao quadrado. Aplicando a definição do diferencial, que seria igual que a derivada de t ao quadrado, que tem aqui 2t, tá vendo aqui? Vezes dt. Então, nós temos que dx é igual a 2t dt. Certo? Agora vamos a substituir. Então, essa integral que era com relação a x, vamos a transformá-la agora em integral com relação a t. Então, aqui tem dx, que foi dx, 2t dt, está aqui. E agora aqui teríamos 2 mais a raiz quadrada de x, como vimos aqui, é igual a t, né? Tá aqui. Certo? Tá. Ainda assim não está muito fácil ainda, diriam alguns, né? De fato, não está fácil. O que vamos fazer? Vamos aqui me apareceu um passo, mas vou explicar aqui. Esse 2 que está aqui no numerador, como é constante, vamos a escrever fora da integral. Certo? O que está aqui já. Então, o que ficou no numerador? O numerador ficou t. Então, vamos a fazer aqui um pequeno artifício. Vamos a somar e subtrair 2 no numerador, tal como está aqui indicado, tá vendo? Estou chamando 2 e estou subtraindo 2. Qual o intuito, né? O intuito é simplificar. Então, aqui, observa, aqui tem o 2. Vamos aqui ao próximo passo, né? 2 aqui é o coeficiente da integral. E aqui, agora, esse 2 mais que está no denominador, vamos a dividir por qual? Por 2 mais t, aqui. Seria 2 mais t sobre 2 mais t, é 1. Menos 2 sobre 2 mais t. Tá certo? E agora, vamos a dividir a integral em duas. Tá certo? Porque aqui tem aqui duas, a integral de 1 de t. Está aqui. Menos duas vezes a integral de quê? De 2 sobre 2 mais t. Mas aqui tem 2. Com esse 2 tem 4. Depois ficou 4 aqui. Certo? E aqui ficou... veja, aqui também tem um passo que eu vou explicar agora, né? Aqui, na verdade, seria a integral de dt sobre 2 mais t. Só que veja aqui, dt, eu estou escrevendo como sendo d 2 mais t. Ou seja, apareceu um 2 aqui. Por que apareceu o 2? Esse 2 apareceu por conveniência. Por que conveniência? Veja, nós sabemos que a diferencial de uma constante é zero. Tá certo? Diferencial de 2 é zero. Por quê? Porque seria igual a quê? A derivada de 2. Constante dá zero, vezes dt é zero. E outra coisa, sabemos que a diferencial é linear, não é linear? O que significa que seria diferencial de 2 mais diferencial de t. Mas diferencial de 2 é zero, então diferencial de t. Então aqui não faz nenhuma diferença escrever a diferencial de t como sendo a diferencial de uma constante mais t. Por que escrever 2? Porque já estamos pensando numa mudança de variáveis. Tá certo? Então, a primeira integral aqui é fácil, né? Aqui seria 2. A primitiva de 1 é t. Aqui. Tá certo? Menos. Aqui temos 4. E aqui já está a resposta rápida. Então, vamos ver por que deu isso aqui. Porque vamos fazer mudança de variáveis aqui. 2 mais t, e aqui também tem 2 mais t. Então, 2 mais t, por exemplo, vai ser o que? Outra variável, y, por exemplo. Então, você vai ter aqui no número para ser dy sobre y. A primitiva de 1 sobre y é o logaritmo neperiano de y, não é? Então, aqui, logaritmo neperiano de y. Mas de y era que 2 mais t. E aqui coloca módulo para só indicar que a expressão que está dentro do módulo tem que ser
Aliás, a expressão aqui tem que ser maior que zero, né? E mais a constante. E agora nós voltamos à variável original, porque nós começamos com x, né? Então lembramos, o que foi o t? O t raiz quadrada de x, substitui. Menos 4 vezes o logaritmo de 2. Aqui tem um t, não tem que substituir aqui, né? Certo? Vejam que aqui eu tirei já o módulo, porque o 2 é positivo, e aqui raiz quadrada de x também vai ser positivo. Então, não precisa, nunca vai ser. Então, a primitiva da função 1 sobre 2 mais raiz quadrada de x é essa expressão que está aqui. É 2 raiz quadrada de x menos 4 logaritmo de 2 mais raiz quadrada de x mais a constante. Certo? De novo, para você ter certeza, tem que derivar essa solução ou resposta que você obtiveram, né? Derivar. E a derivada tem que ser igual a 1 sobre 2 mais raiz quadrada de x. Tudo bem? Eu não estou usando a lousa virtual, mas, se precisar, podemos ir para a lousa virtual. Então, vou perguntar se precisa esclarecimentos ou tá claro assim. Tudo tranquilo, então, né? Não entendi a parte de 2 mais T mais 2, né? Bernardo Ribeiro, essa técnica é um artifício que você escreve, né? É para poder simplificar, né? Porque sumou 2 e subtraiu 2, né? Porque você está observando aqui, né? Aqui, por exemplo. Porque o denominador é 2 mais t. Então, você vai ter de alguma forma no numerador 2 mais t. E quando dividir o denominador vai ficar 1. Simplificou, né? E vai ficar menos 2 sobre 2 mais t. E essas integrais aqui já são muito mais fáceis, né? Então, já foi uma forma de simplificar. Tá certo? Quando você tem prática com integração, aí você vai aprendendo algumas técnicas quase automaticamente, né? Aí é uma coisa quando você domina um assunto, né? Às vezes pergunta, mas como você faz, não? Às vezes fala que assim é tão natural quando acontecem essas coisas. Quando você tem uma bagagem suficiente, parece que tudo se combina e vai aparecendo automaticamente tudo, né? Quase inexplicável, inexplicável. Então, essa soma de 2 e menos 2 vamos dizer que não é uma técnica, é um pequeno artifício que surge para simplificar ainda mais a integral. Tá bom? Vamos a continuar, então. Mas, como eu falei, né? Caso precise refazer a integral, não ficou claro, né? A gente usa a lousa virtual. Bom, é só me dizer que a gente dá um pulo para a lousa virtual. Tá bom? Então, veja aqui, nós já sabíamos algumas primitivas de algumas funções. Certo? Que era direto, por exemplo, a primitiva do cosseno era seno, né? A primitiva de x era o que? X ao quadrado sobre 2. Então, algumas coisas era praticamente direto. Outras aprendemos com a técnica de interação por partes e mudança de variáveis. Então, aqui nós podemos adicionar, então, a nossa tabela de integração anterior, mas novas funções, né? Por exemplo, isso aqui nós já fizemos um exemplo, né? É uma integração quase direta, né? Vejam aqui, então, a primitiva de 1 sobre x, logaritmo de primeiro de x, aqui quase está explicado, né? Vai ser igual a logaritmo de x mais c. Certo? Se vocês têm aqui. Agora, é bom vocês saber provar, mas se tem uma boa memória, então está aí pronta a fórmula, né? Outra fórmula que vamos encontrar quando vamos a integrar funções trigonométricas, né? Apesar que um pouco mais para frente a gente vai falar de substituições de funções usando funções trigonométricas, né? Então, essa aqui também é fácil ver. Se você tem, né, o seno elevado a qualquer potência, certo? O seno de x elevado a qualquer potência, o seno de x, esse tipo de integrais também é muito fácil de fazer, né? Porque, se vocês observam aqui, cosseno de x dx, a gente pode escrever como sendo diferencial de seno de x. Aqui.
Uma vez que está aqui, aqui procedemos com mudança de variáveis. Seno de x se denota com qualquer letra, né? Fica então aqui. Vamos supor que seja t. Então vai ficar t elevado a n vezes diferencial de t. E t elevado a n é muito fácil fazer a primitiva. T elevado a n, a primitiva seria t n mais 1 sobre n mais 1. Ali você volta a variável original, que t era igual que seno de x, né? Por isso fica assim. A mesma coisa também faz ou calcula a primitiva da função cosseno de x elevado a n vezes seno de x. É a mesma coisa. Aí você observa que seno de x, seno de x diferencial de x pode ser escrito como menos diferencial do cosseno de x. Aí, mudança de variáveis, aparece a mesma coisa. Tá certo? Aqui, por exemplo, você tem aqui seno de m de x. Se m fosse igual a 1, então a resposta seria imediata, seria menos cosseno de x. Mas como aqui o argumento da função é diferente da variável de integração, veja aqui, a variável aqui é x, e aqui a variável da função é mx, então tem que estar iguais, né? Então, mais fácil é você multiplicar aqui o x que está dentro do diferencial por uma constante, multiplica por m e divide por m. Tá como está aqui, escrito aqui. Diferencial de m de x sobre m, mas m constante, né? 1 sobre m constante, por isso tiramos fora da diferencial, aí depois tira da integral, fica assim. 1 sobre m. E quando está assim, já vejam que a variável da função é mx e a variável de integração é mx. São iguais. Então, uma vez iguais, você faz uma mudança de variáveis. mx igual a t, por exemplo, né? Então, tem aqui seno de t, dt. Aí você integra e depois substitui, né? Tem aqui. A mesma coisa com a integral de cosseno de nx, tá? Como foi no caso anterior, né? Essa integral que está aqui, a integral sexta, né? Também é fácil de fazer. Veja que aqui estamos fazendo aqui algumas adequações, né? Por exemplo, diferencial de x, estamos escrevendo de que forma? Diferencial de x vai ser igual a quê? Diferencial de ax mais b. Mas lembre-se que diferencial de b vai ser zero, né? Porque b é constante. E diferencial de ax vai ser igual a quê? A derivada de ax vai ser igual a vezes de x. Veja que apareceu multiplicando um a. Então, para não alterar o a, eu divido por a. Uma vez que está igual aqui, mudança de variáveis. E por isso que fica depois, após mudança de variáveis, vai ficar fácil a integral e no final substitui e volta a variável original, vai ser essa resposta aqui. Tá certo? Aqui é um problema difícil, essa integral que parece fácil, né? Veja, aqui temos a integral de 1 sobre seno de x. Se seno de x é no numerador, seria fácil, como já sabemos, né? Mas ele está no denominador. Então, aqui para calcular essa integral existem várias técnicas. Uma delas, por exemplo, que estamos usando aqui, é o seguinte: escrever seno de x como o seno de ângulo duplo. Ou seja, o ângulo duplo vai ser x. Se o ângulo duplo é x, então o ângulo metade vai ser x sobre 2. Certo? Tá como está aqui. Então vai ser 2 vezes seno do ângulo metade vezes cosseno do ângulo metade. Tudo bem? Tá. Então, o que fazemos aqui? Aqui no denominador. Veja que no denominador vamos a multiplicar por cosseno de x meios e dividir por seno de cosseno de x meios. Então, multiplica e divide por cosseno de x meios. Por isso, quando multiplica, isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado de x meios. Quando divide, aqui vai ficar seno de x meios sobre cosseno de x meios e tangente de x meios. Certo? Tá. Mas se aqui você observa a diferencial de x sobre cosseno ao quadrado de x. Vamos ver aqui. Diferencial de x sobre cosseno ao quadrado de x. Se você observa isso aqui, esse aqui pode ser escrito como sendo diferencial da tangente de x meios vezes 2. Por isso cancela com esse 2 que está aqui. Certo? Uma vez que colocou aqui, aí mudança de variáveis. Tangente de x meios igual a y, por exemplo. Então vai ficar aqui dy sobre y. A primitiva de 1 sobre y, logaritmo neperiano de y. Mas o que foi y? Tangente de x sobre 2. Por isso ficou assim. Tudo certo? Bom, isso aqui são algumas que você já poderia decorar, mas não é muito fácil
decorar, né? Mas poderia já tentar fazer, que seria fácil. Tá bom? Bom, isso aí com relação então às técnicas de interação por partes que vimos e mudança de variáveis, não é? E aqui tem mais algumas. Aqui eu vou convidar a vocês a dar uma olhada tranquilo em casa. O PDF vou postar no Cigar, né? Aí vocês observam tranquilamente. Isso aqui também pode ser incluído também a interação, desde que vocês entendam e decorem facilmente. Ou a ideia não é decorar, ao menos saber como se prova. Você perder um pouquinho de tempo, mas vai ter certeza que sempre você vai conseguir integrar essa função. Qual seria o caminho para seguir, né? Tudo bem até aqui? Antes de passar para outra técnica de interação? Tudo certo, né? Vamos. Tá. Então, agora vamos a entrar de cheio, seria então as integrais de algumas funções racionais e racionais. Veja que aqui eu usei a palavra algumas, né? Porque, na verdade, o leque de integrais de funções racionais e racionais é infinito, né? E a grande maioria a gente não sabe resolver. Praticamente todas sabe resolver, só sabe resolver alguns casos específicos, certo? E ainda assim, vamos a estudar, são muito simples, né? Existe uma arte para calcular integrais, né? Geralmente existe vamos dizer, que uns cursos de extensão que ensina técnica de integração. Então, para nós, vai sobrar só pouco tempo, vamos aprender algumas delas, né? Primeiro, lembramos que uma função racional, ele é definido como sendo a razão de dois polinômios, né? Se vocês lembram, né? Então, nós vamos ter na verdade, seria a integral de um polinômio, no numerador, sobre um polinômio no denominador. N e M podem ser iguais, ou seja, os polinômios do denominador podem ter o mesmo grau. Mas, geralmente, facilita as coisas quando o grau do polinômio numerador é menor que o grau do polinômio numerador. Se o grau do polinômio numerador fosse maior que o grau do polinômio denominador, por exemplo, aqui vamos por que seja 5 e aqui seja 3, né? Polinômio de grau 5 sobre um polinômio de grau 3. Então, nesse caso aqui, usa a divisão de Euclides. A divisão normal, né? Aí vamos manter um polinômio de grau 2, né? Um polinômio de grau 2 mais uma função racional de menor grau, certo? Então, é fácil transformar. Então, por isso, vamos a dedicar nossa atenção só no caso de que o grau do polinômio denominador é maior que o denominador. Tá bom? E também vamos ver uns casos particulares, tipo aqui, por exemplo, esse aqui é um caso particular, vejam por quê, né? Aqui seria um polinômio de grau 1 no numerador, uma constante que vamos chamar 1, e aqui no denominador um polinômio de grau 2. Certo? Aqui a segunda integral que vamos estudar vai ser, de novo, uma integral de uma função racional, porque aqui no numerador temos um polinômio de grau 1 e no denominador um polinômio de grau 2. Então, esses casos particulares que elencamos aqui, esses dois casos aqui, nós vamos aprender todos os casos. Então, nós vamos aprender a resolver todas as integrais dessa forma primeira e dessa forma segunda que está aqui. Certo? Que são casos particulares aqui. Tá bom? Então, vamos a passar, então, as técnicas, né? Veja que se temos vamos estudar, então, integrais das funções racionais. Tá certo? Dizemos, então, que Pn e Pm são dois polinômios de grau n e m, respectivamente, né? Então, aqui vamos introduzir uma definição, né? Dizemos que a função racional aqui é regular. Em que sentido? Regular no sentido de que o grau do polinômio numerador é menor que o grau do polinômio denominador. Está como eu expliquei no comecinho, né? Para esse caso, vamos estudar apenas dois subcasos. Quais são esses subcasos?
Primeiro, vamos supor que nosso polinômio numerador seja igual a 1. Certo? E o polinômio denominador tenha essa característica que está aqui. Ou seja, ele vai ser o produto de n fatores, ou n monômios. Certo? De que forma? X menos x1, vezes x menos x2, vezes até chegar a x menos xm. Certo? Quando nós temos a integral de uma função racional dessa forma, onde o numerador é igual a 1 e o denominador é um polinômio de grau m, dessa forma que está aqui, certo? Então, nós podemos escrever esse polinômio que nós temos aqui na seguinte forma. Isso se chama aqui desenvolver nossa função racional em expressões mais simples, dessa forma que está aqui, onde A, B, até chegar a M, eles são constantes que precisam ser definidos, encontrados, né? Pelo método dos coeficientes indeterminados. Uma vez que a gente consiga escrever aqui e conheça as constantes, então, a integral da parte esquerda, que nós estamos interessados, se reduz a integrar expressões que estão na parte direita. Ou seja, seria a integral de A sobre x menos 1, mais a integral de B sobre x menos 2, até chegar à integral de M sobre x. Vejam aqui, então, as integrais que estão na parte direita agora são muito mais fáceis, tá vendo? As integrais que estão aqui são fáceis. Quando você aqui calcula, ou aqui as constantes, você escreve fora a integral, e aqui vai ter a integral do logaritmo de x menos x1, por módulo, né? Mesma coisa na segunda e terceira. Tudo certo? Então, esse tipo de integrais, por exemplo, nós sabemos resolver. Se nossa função racional é dessa forma que está aqui, primeiro caso, de uma forma fácil. Tá bom? Agora, o segundo caso, né? Que é ligeiramente um pouquinho mais complicadinho. Veja que o polinômio numerador vai continuar com 1, sendo 1. E agora o polinômio denominador vai estar na seguinte forma. Veja que agora temos o polinômio denominador vai ser igual ao produto de monômios, só que cada monômio vai ter um expoente diferente de 1, né? Aqui tem x menos x1 elevado a alfa 1, x menos x2 elevado a alfa 2. Aí não está descartado o caso de que algum alfa i pode ser igual a 1, certo? Se todos são iguais a 1, então nós estamos no caso anterior. Então, nesse caso aqui, observamos que o polinômio denominador, ele possui m raízes reais diferentes de multiplicidade. Isso aqui tem multiplicidade 1. Isso aqui é x2, é raiz de multiplicidade alfa 2. E xm é raiz de multiplicidade alfa m. Certo? Portanto, o grau do polinômio denominador vai ser igual que a suma dos expoentes, né? Vai ser igual que alfa 1 mais alfa 2 mais alfa m. Esse aqui vai ser o grau do polinômio denominador. Então, de fato, assim procedendo da forma como o caso, né? Então, nossa função racional que está aqui, ele pode ser escrito em expressões mais simples. De que forma, né? Veja que aqui seria, escrevemos A1, x menos x1, alfa 1. E aqui vai ser a mesma coisa, só que aqui o expoente vai diminuindo até chegar a 1. Uma vez acabado com o primeiro fator, começa tudo de novo com o segundo fator. A mesma coisa. E até chegar ao fator enésimo. Fazer tudo seria a técnica. Obviamente, as constantes A1, A2, alfa 1, B1, B2, M1, M2, M, alfa M, eles têm que ser encontrados pelo método indicado acima, né? O método dos coeficientes indeterminados. Uma vez que você encontrou esses coeficientes, aí você procede a integrar. Certo? Integra a função aqui. Então, a integral dessa função aqui vai ser a integral da suma de todas elas. A integral aqui, mais a integral dessa aqui, mais a integral dessa aqui, e assim vai, né? Aqui. E veja que a integração de todas elas vai ser fácil de integrar. Certo? Integra aqui. Todas elas são fáceis de integrar. Bom, então, nossa integral dessa função racional, se tem essa forma específica, vai ser igual à suma de todas as integrais de forma mais simples que está aqui. Tudo certo?
Antes de ver um exemplo aqui, vamos a ver, provavelmente deve ter ficado alguma dúvida, né? Mas, como falei, né, vou deixar o PDF para vocês com calma, mas se tiverem alguma dúvida, antes de considerar alguns exemplos, podem fazer, né, as perguntas. Tudo certo, né, João Melo? Então, vamos lá. Tudo bem, agora o próximo exemplo que vamos a considerar, veja que nós queremos calcular a integral de 1 sobre x ao quadrado menos 9. Essa integral talvez você pense que é tabela, ou seja, você encontra em qualquer livro de cálculo 1, né, uma tabela, mas a gente vai aprender a calcular independentemente da tabela, certo? Geralmente você encontra que a integral de 1 sobre x ao quadrado menos a quadrado, por exemplo, né? Aí você dá a integral. Então, mas vamos a calcular pelo método que nós acabamos de aprender. Nesse caso, veja aqui, né? Nós temos uma função racional de que forma? 1 sobre x ao quadrado menos 9. Então, o polinômio numerador vai ser igual a 1, aqui, e o polinômio denominador, x ao quadrado menos 9. O polinômio numerador é de grau 0, porque é constante, e o polinômio denominador, grau 2. Certo? Então, segundo nossa definição, isso aqui seria, então, um polinômio regular. Então, se ele é regular, então, veja, aqui vamos a lembrar que o x ao quadrado menos 9, que é a diferença de quadrado, nós podemos escrever dessa forma aqui. X mais 3 vezes x menos 3, certo? Então, esse caso aqui, ele corresponde ao primeiro subcaso. Vou voltar aqui, tranquilamente, ao primeiro subcaso. Vou voltar aqui, isso, primeiro subcaso aqui. Isso. Está vendo aqui? Aqui temos o polinômio 1 e o polinômio denominador vai ser o produto desse aqui. Nós temos aqui, são produto de dois monômios, né? Que seria x menos 3 e x mais 3. Certo? Uma forma... Vamos voltar aqui, x mais 3. Então, qual que vai ser a simplificação em frações simples? Vai ser igual que a uma constante que precisamos encontrar sobre o primeiro fator, x mais 3, mais uma constante sobre o outro fator, x menos 3. Quando eu coloco frações simples, de novo, vamos escrever que o grau do polinômio numerador tem que ser menor que o grau do polinômio denominador. Como podemos ver, aqui grau 0, grau 1, grau 0, grau 1. Tá certo? Então vamos a trabalhar com a parte direita. A parte direita temos aqui, essa aqui, a soma de duas frações simples, né? Aqui, tomando o mínimo múltiplo comum, vai ser x ao quadrado menos 9. O mínimo múltiplo comum divide por x mais 3, que vai dar x menos 3. X menos 3 multiplica por a. Então vai ficar ax menos 3a. Mais o mínimo múltiplo comum dividido por x menos 3, que seria x mais 3. X mais 3 multiplica por b, vai ficar... Então, esse aqui com relação à parte direita. Então, mas a parte direita, aqui, essa parte direita que temos aqui, que na verdade seria tudo isso que está aqui, né? Vamos apagar aqui. Essa expressão que está aqui, ele tem que ser igual a qual? Tem que ser igual a 1 sobre x ao quadrado menos 9. Certo? Então, vamos encontrar agora o método dos coeficientes indeterminados. Em que consiste esse método, né? Veja que as duas têm o mesmo denominador, certo? X ao quadrado menos 9 e x ao quadrado menos 9. Então, tem que ser igual ao numerador. Tem que ser igual, né? Então, em que consiste esse método? Esse método consiste em igualar os coeficientes das mesmas potências. Tá certo? Aqui eu fiz lá, por exemplo. Primeiro, vamos a igualar, por exemplo, os coeficientes da potência x. Ou seja, todos os coeficientes do termo da potência x vão ser igualados. No lado esquerdo, temos 1. 1 é constante. Ele não depende de x, tá certo? Não está multiplicado por nenhum x. 1. Então, nós temos que... aliás, como estamos igualando primeiro os coeficientes da potência x, então, no lado esquerdo aqui, vai ser igual a 0. Tá certo? Porque aqui não tem termos que contêm x. Por isso que eu escrevi 0. E no lado direito, os termos que contêm x vai ser igual a quê? A x e mais bx. Então, o que interessa são os coeficientes. Aqui vai ficar a mais b. O que está aqui. A mais b igual a 0. Tá certo? Agora vamos igualar os termos que não contêm o x. Ou seja, são as constantes. Ou seja, o termo tem, por exemplo, x elevado a 0, né? Constantes.
Aqui do lado esquerdo, olha que nós temos 1, certo? Eu escrevi aqui 1, aqui. E do lado direito, vai ficar o quê? Menos 3A aqui e mais 3B, certo? Menos 3A mais 3B. Então, o nosso problema aqui se reduz a resolver um sistema de duas equações com duas variáveis, né? Quais são as variáveis? A e B. Então, aqui a gente existe vários métodos, você sabe, no ensino médio, né? Vocês calcularam. Por exemplo, como podemos calcular aqui esse sistema aqui? Aqui podemos multiplicar por menos 3B. Aliás, por menos 3. A primeira equação, né? Aqui vai ficar menos 3A, menos 3B e 0. E suma com a segunda. Aqui ficou menos 3B e mais 3B dá 0. Né? E aqui ficou menos 3A e menos 3A, vai ficar menos 6A. E vai ser igual a 1. Portanto, A vai ser igual a menos 1 sexto. Uma vez encontrado o A, aí você encontra o B. Basta substituir em qualquer uma das equações. Certo? Então, você encontrou aqui. Encontrou os coeficientes, né? Então, o que significa? Significa que 1 sobre x ao quadrado menos 9 vai ser igual a quê? O A. O A é que é menos 1 sexto. Vai ficar menos 1 sexto vezes 1 sobre x mais 3. Mais B, que seria 1 sexto vezes 1 sobre x menos 3. Certo? Então, agora vamos proceder a integrar. Integra. Aqui, tá vendo? Aqui vai ficar menos 1 sexto. A integral de 1 sobre x mais 3. Mais 1 sexto, a integral de x menos 3. Essas integrais que estão aqui são fáceis de integrar. São logaritmos, né? Menos 1 sexto logaritmo neperiano de x mais 3, módulo, mais 1 sexto logaritmo neperiano de x menos 3, módulo. E aqui você aplica a propriedade, veja aqui. Você vai escrever aqui o fator comum 1 sexto. Aqui, 1 sexto. Vai ficar 1 sexto de quê? Logaritmo neperiano de x menos 3, menos o logaritmo neperiano de x mais 3. E aí aplica a propriedade do logaritmo, né? O logaritmo da subtração é igual ao logaritmo da ração, né? Como está aqui. Vai ser 1 sexto logaritmo de x menos 3 sobre x mais 3 por módulo, né? Assim. Tudo bem? Então, isso aqui, já nas tabelas, eles já colocam como uma fórmula pronta, né? Por exemplo, aqui, se você tem x ao quadrado menos a quadrado, o A sendo qualquer número, né? Então, como que ficaria a fórmula? A fórmula vai ficar aqui 1 sobre 2A vezes logaritmo de x menos A sobre x mais A. E mais a constante. É a fórmula pronta que estaria, né? Tudo bem, pessoal? Ficou claro esse exemplo? Vamos aqui ao chat. Se tem alguma dúvida. Ok, Bernardo, ok. Tudo certo. Eu vou gravar alguns vídeos sobre a integral de algumas funções mais detalhado. Pequenos vídeos de 10 ou 15 minutos, né? Só aqueles exemplos. Para vocês poderem, além de ter esses exemplos, ter outros e reforçar, né? Ajudar mais o entendimento. Tá bom? Então vamos a continuar então com nossos exemplos. Veja, aqui temos já um exemplo um pouquinho mais elaborado, né? Calcule a integral do qual a função x ao quadrado mais 4 sobre x mais 3 vezes x menos 1 ao quadrado. Veja que no numerador nós temos um polinômio de segundo grau, grau 2. E no denominador, quando desenvolvemos, vamos ter um polinômio de grau 3. Né? Por quê? Porque o primeiro fator é grau 1, o segundo fator é grau 2. Quando multiplica, então, seria o polinômio grau 3. Então, nas nossas definições, esse aqui seria um polinômio regular, né? Então, o polinômio regular, ele pode ser escrito como combinação de frações simples. Tá certo? Tá aqui. Isso aqui seria o caso 2. Então, vamos ao caso 2 aqui. Vamos voltar. Porque no caso 2, veja que o polinômio numerador nós temos igual a 1. Mas nada impede que seja um polinômio de grau menor que o polinômio de grau denominador, que é o nosso caso. Tá certo? Então, aqui pode ser um polinômio, a mesma técnica, um polinômio de grau menor que o grau denominador.
que é o caso do exemplo, né? Aqui, certo? Então, como que desenvolvemos nosso polinômio, nossa função racional, em uma combinação linear de funções simples, da seguinte forma, né? Nós pegamos os fatores aqui, veja. Aqui o fator vai ser igual a x mais 3 e x menos 1 ao quadrado. Tá certo? Só que 1 é raiz de multiplicidade de 2. Então, veja como que vai ser a... Aqui, primeiro, colocamos para o primeiro fator, x mais 3, aqui. E aqui no numerador tem que ser um polinômio de grau menor que o grau do denominador. Como aqui é grau 1, aqui necessariamente tem que ser uma constante. Tá certo? E aqui no segundo, nós temos aqui o fator x menos 1 ao quadrado. Tá certo? Então, vamos pegar duas formas aqui. B sobre x menos 1 e mais c sobre x menos 1 ao quadrado. Alguém pode dizer, não, mas apesar que aqui, quando desenvolve esse monômio que está aqui, ele vai ficar um polinômio de grau 2. Então, aqui, o numerador deveria ficar de grau 1. Mas por que isso não é constante? Porque, veja que essas raízes aqui, essa raiz de multiplicidade de 2. Se aqui, nesse parênteses que está aqui, fosse um polinômio de grau 1 elevado ao quadrado, aqui sim seria, aqui nós teríamos, então, uma função linear aqui no numerador. Mas nesse caso não, né? Certo? Então, esse aqui seria, então, a combinação de frações simples, caso a função racional tenha essa forma que está aqui. Então, tal como foi feito no caso anterior, vamos encontrar as constantes A, B e C pelo método dos coeficientes indeterminados. Veja aqui, vamos a desenvolver aqui ao lado direito. Certo? Ao lado direito, se você pega tá aqui, né? O MMC é o produto que está aqui, vai ser igual a esse aqui. X mais 3 vezes x menos 1 ao quadrado. E aqui o que você faz? O MMC divide por x mais 3 e esse resultado vai multiplicar por A. Mais o MMC divide por x menos 1 e o resultado vai multiplicar por B. É a mesma coisa aqui. O MMC divide por x menos 1, que na verdade vai ser x mais 3, multiplicar por C. Aqui, como está aqui, não é? Aí você desenvolve, você vai ter aqui aqui, se você desenvolve, né? Mas não acho que precisa desenvolver. Então, veja aqui. Essa expressão que está aqui, essa expressão que nós obtemos aqui, ele tem que ser igual. Aqui, tem que ser igual a essa que está aqui. Tá certo? Veja, tem o mesmo denominador. Então, o numerador tem que ser igual. Então, aqui vamos igualar os coeficientes das respectivas potências. Primeiro, vamos igualar os coeficientes das potências x ao quadrado. Certo? Então, aqui daqui do lado esquerdo, o coeficiente da potência x ao quadrado aqui é 1. Certo? Aqui, eu coloquei 1 aqui. Agora vamos ver do lado direito. Do lado direito tem aqui, tá vendo? Quando multiplicar A por x ao quadrado, vai ficar AX ao quadrado. Então, aqui eu tenho A. E aqui vai ficar BX ao quadrado. Então, vai ficar A mais B. Veja que não tem mais termos que contêm x ao quadrado, só tem os dois. Agora, vamos a considerar agora os coeficientes da potência x. Aqui no lado esquerdo, não tem termos com x. Então, portanto, vai ser 0 o coeficiente está aqui. Agora, vamos aqui, 0. Tá vendo aqui? 0, né? Agora vamos do lado esquerdo. Do lado esquerdo, os termos que contêm x vai ser aqui menos 2a. Tá certo? Tá aqui, menos 2a. O que mais? Aqui, 2 vezes b. Tá aqui. E aqui vai ser mais c. Tá aqui, 0. Então, isso vai ser igual a 0. E por fim, vamos igualar os coeficientes dos termos que não contêm o x. Aqui do lado esquerdo vai ser 4. Aqui. E vamos ver aqui do lado direito. Aqui vai ficar A. Aqui. E aqui vai ficar menos 3b. Aqui. E mais 3c. Então, nosso problema se reduz agora a resolver um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, né? Resolvendo esse sistema, que não é difícil resolver, né? Encontramos o A 3 sobre 16, o B 3 sobre 16 e o C 5 quartos. Então, agora vamos a substituir a integral, veja aqui, a integral dessa expressão que está aqui, que
que por acaso é nosso exemplo, né? Vai ser a integral de cada um deles aqui. A integral desse, a integral desse, a integral desse que está aqui. Porque não olvidem que A, B, C e A foram encontrados, né? Certo? Tá aqui. Então, o aqui, esse integral que está aqui é muito fácil. Esse aqui também é muito fácil de encontrar. Talvez aqui seria, alguém diria, está um pouquinho difícil, mas também é fácil de encontrar. Então, esse integral que está aqui são logaritmos, né? E esse integral que está aqui é x menos 1 ao quadrado. Como você calcula esse integral que está aqui? É fácil de escrever, né? Vai aqui. Aqui eu posso escrever diferencial de x, posso escrever como sendo diferencial de x menos 1. Tá certo? Sempre posso escrever assim, porque a diferencial é constante, é zero, né? Então, uma vez que escrito aqui diferencial de x menos 1, aí faço mudança de variáveis. Aqui vai ficar, então, x menos 1, e embaixo x menos 1 também. X menos 1 igual a y. Então, o que vai ficar aqui? dy sobre y ao quadrado. Mas 1 sobre y ao quadrado é igual a quê? A y elevado a menos 2. Portanto, a primitiva vai ser igual a quanto? Vai ser igual a y menos 2 mais 1, que seria igual a menos 1, sobre menos 1. Então, a primitiva vai ser igual a menos 1 sobre y. Não é? Menos 1 sobre y. Aí você substitui y, que seria x menos 1, e está pronto. Então, a integral dessa função aqui é dada por esta combinação de funções. De novo, para você ter certeza de que a solução está correta, o que você faz? Deriva. Uma vez que derivou corretamente e observou que a derivada de fato é igual a essa que está aqui, aí você pode dizer certeza absoluta que a primitiva dessa função é a solução que eu acabei de encontrar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Professor, tem como explicar a última parte de novo? De qual? A última parte, né? Tudo bem. Vinícius Araújo. Eu vou passar então para o Paint rapidinho, tá certo? Vamos a apresentação, para a apresentação dos slides. E vamos a compartilhar o Paint, tá certo? Tá, deixa eu colocar aqui minha mesa virtual. Tá, vamos lá. Então, nós temos a seguinte integral, né? Só. Pronto, nós temos a seguinte integral. A integral de x sobre x menos 1 elevado ao quadrado, era aqui, né? Tá certo? Elevado ao quadrado. Mas a gente pode fazer, tá, elevado ao quadrado aqui. Então, veja aqui. Isso aqui vai ser igual a quê? O dx, vou escrever aqui como sendo aqui, dx menos 1. Por que escrevo aqui dx menos 1? Porque eu estou olhando para uma mudança de variável, né? Aqui então tem x menos 1 ao quadrado. Mas por que a diferencial de x é igual ao diferencial de x menos 1? Porque decimos que a diferencial é um operador linear. O que significa isso aqui? Vai ser diferencial de x menos diferencial de 1. Só que diferencial de 1 é zero, né? Porque 1 é constante. Então, são iguais. Quando está aqui, eu vou fazer mudança de variáveis. Veja aqui. X menos 1 igual a t, por exemplo, né? Com essa mudança de variáveis, como que fica a integral? Aqui vai ficar dt sobre t ao quadrado. Certo? Ou, se prefere, vai ficar mais fácil, vamos colocar t elevado a menos 2 dt. A primitiva dessa forma que está aqui é fácil. Você escreve assim, t menos 2, soma 1. E esse resultado você vai dividir aqui, menos 2 mais 1. Então, o que vai ficar? Menos 2 mais 1, vai ficar t a menos 1, certo? E menos 2 menos 1, menos, então vai ficar menos. Então, portanto, aqui aparece uma constante, obviamente, né? Mas aqui vai ficar menos 1
sobre t, e vou colocar aqui a constante. Só que a variável original era x, então vamos a voltar aqui. Igual menos 1. O que foi o t? É x menos 1. Aqui, x menos 1. E mais a constante. Tá certo? Esse método pode ser aplicado para qualquer expoente que tenha aqui. Aqui pode ser 3, 4, 5, 6, 1 milhão, qualquer inteiro positivo que você quiser. Se aqui seria um inteiro negativo, seria muito mais fácil ainda, né? Se é inteiro negativo, o que acontece? Esse aqui vai subir. Aqui seria expoente negativo, inverte, então vai ficar aqui x menos 1 elevado, se fosse, no lugar do fosse menos 2. Então, esse aqui vai ser igual a quê? A x menos 1 ao quadrado, no numerador. Aí tem um polinômio de grau 2, aí inteira fácil. Tudo bem? Agora, Vinícius Araújo, tudo bem, né? Vamos agora a interromper o compartilhamento e vamos a voltar para nossos slides. Alô? Está me ouvindo? Tem aqui um pequenininho probleminha aqui. Ele está, parece que está atualizando um pouquinho aqui. Vamos esperar um pouquinho. Me estão ouvindo? Ou estão vendo que está na tela? Alô? Tudo tranquilo? Prontinho. Estamos preparados para voltar, certo? Vamos a voltar aqui. Então, agora, veja aqui. Nós vamos aprender agora a calcular integrais da seguinte forma, né? Primeiro, vamos a calcular a integral da forma que é 1 sobre ax ao quadrado mais bx mais z, e também a integral de uma função linear aqui no numerador, ax mais b, sobre ax ao quadrado mais bx mais z. Certo? Então, vamos dedicar atenção à primeira forma, né? Primeiramente, vamos aprender a integrar funções de que forma? 1 sobre ax ao quadrado mais bx mais c. Obviamente, aqui vamos a supor que a seja diferente de zero. Porque se a fosse igual a zero, então a integral aqui seria muito fácil de calcular, não é? Seria o quê? 1 sobre b, logaritmo neperiano de bx mais c. Muito fácil. Tá certo? Então, a ideia então, é escrever o a, aliás, considerar o a diferente de zero. Tá certo? Então, geralmente, quando o coeficiente da potência x ao quadrado é diferente de 1, ele atrapalha um pouquinho. Ao menos para mim, atrapalha um pouquinho. Então, vamos fazer uma mágica e vamos a fazer sumir esse a, entre aspas. Ou seja, transformar esse a em 1. E para isso, o que fazemos? Veja que estamos trabalhando só no denominador, né? Por enquanto. Vamos a colocar em evidência o a, tá? Como está aqui, tá vendo? Colocou em evidência o a. Aqui, né? Colocou em evidência o a. O que vai ficar aqui? Vai ficar x ao quadrado mais b sobre ax, tá certo? E mais c sobre a. De tal forma que se você multiplica todos os termos que estão dentro do parênteses por a, vamos obter essa expressão que está aqui. Certo? E aqui, vamos a escrever 1 sobre a fora da integral. Está aqui. Aí não atrapalha. Como podem ver agora, o coeficiente de x ao quadrado é igual a 1. Com isso facilita bastante. Agora, o próximo passo é observar os dois termos que contêm x. Esses termos que estão aqui. X ao quadrado mais b sobre ax. Tá certo? Então, agora vamos a pensar num binômio quadrático cujo desenvolvimento contenha esses dois termos que estão aqui. Tá certo? Você pensa em um binômio quadrático, quando você desenvolve, os dois primeiros termos vão ser igual a x ao quadrado mais b sobre ax. Então, o polinômio que é em questão seria, aliás, o binômio em questão seria esse que está aqui.
x mais b sobre 2a ao quadrado. Por quê? Se você levar ao quadrado, vai ficar o quê? X ao quadrado, aqui, mais o dobro do primeiro pelo segundo, aqui, vai ser igual a quanto? Bx sobre a, aqui também. E aí vai aparecer mais o quadrado de quê? De b sobre 2a, que vai ser igual a quanto? b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Mas esse termo aqui eu não tinha. Aqui não tinha, veja aqui, não tinha b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Então, para não atrapalhar a igualdade, eu vou subtrair. Por que eu vou subtrair? Porque vai aparecer quando eu vou desenvolver esse binômio quadrático aqui. Tá certo? E aqui fica mais c sobre a, que já tinha. Tudo bem? Antes de continuar essa explicação. Tudo tranquilo? Por que apareceu esse menos? Tá certo, né? Sim. Então vamos a... Tá. Uma vez que está aqui, o que vamos fazer aqui, né? Aqui vamos a fazer uma mudança de variáveis. Qual vai ser a mudança de variáveis? X mais b sobre 2a, x mais b sobre 2a, como está aqui, vai ser igual a t. Com essa mudança de variáveis, obviamente, também vai mudar a diferencial, tá certo? Aqui tem diferencial com relação a x. Então, nós temos que, com relação a diferencial de t, né? O que vamos a fazer? Vamos a tomar diferencial aqui, nos dois lados. Aqui do lado diferencial vai ficar diferencial de x mais b sobre 2a, igual ao diferencial de t. Desenvolvendo aqui a diferencial vai ficar diferencial de x mais zero. Por que zero? Porque a diferencial de uma constante dá zero. Então, aqui do lado esquerdo vai ficar diferencial de x igual ao diferencial de t. Portanto, diferencial de x igual ao diferencial de t. Substituir aqui. Certo? E aqui vai ficar t ao quadrado. Certo? Porque um parênteses igual a t. E agora aqui vou agrupar aqui um parênteses aqui. C sobre a menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Tá certo? Essa expressão que está aqui, ele pode ser positivo ou negativo. Concordam? Depende dos coeficientes. A gente não tem controle dos coeficientes. São dados, né? Então, ou é positivo ou é negativo. E por isso que vou substituir da seguinte forma, né? C sobre a menos b ao quadrado, que eu vou escrever assim. Mais menos k ao quadrado. Por quê? Para dizer que ele é positivo ou negativo. Porque k ao quadrado, ele sempre vai ser positivo. E aqui tenho mais ou menos, para indicar que vai ser negativo ou positivo. Tá certo? É uma forma mais fácil. Então, veja aqui. Então, nossa integral é reduzida para uma integral desta forma aqui. De t sobre t quadrado mais ou menos k ao quadrado. Tá certo? Aí, se a gente observa, nós já vimos um caso particular, por exemplo, quando seria t ao quadrado menos k ao quadrado. Nós vimos a primitiva de 1 sobre x ao quadrado menos 9, lembra? Só que esse 9 aqui, a gente pode escrever como sendo a quadrado, ou k quadrado, nesse caso que está aqui. Então, quando é com menos, a gente sabe resolver. Se temos t ao quadrado menos k ao quadrado, a gente sabe resolver. A primitiva seria a integral. Agora, se seria com mais, a primitiva seria mais ou menos que tem a ver com arco tangente. Tá certo? Então, veja aqui. Essa integral dessa função 1 sobre a quadrado x ao quadrado mais bx mais c, ele vai ser uma integral, ou aliás, uma primitiva, ou vai ser a solução, vai ser uma resposta em forma de logaritmo neperiano ou arco tangente. Só tem dois casos. Ou é logaritmo neperiano ou é arco tangente. Tá certo? É arco tangente quando o sinal desse camarada que está aqui no parênteses é positivo. E vai ser logaritmo neperiano quando o sinal dessa expressão que está aqui vai ser negativa, né? Alguém pode dizer, e se é zero, por exemplo, aqui? Se isso aqui é igual a zero? Se é igual a zero. Se é igual a zero aqui, o que vamos a ter, né? Vai ser vamos a ter, então, vai ser x mais b sobre... Então, essa expressão que está aqui pode ser escrito como sendo o quê? X mais b sobre 2a ao quadrado. Que já é uma integral que a gente sabe resolver. Veja que a gente calculou essa integral no exemplo passado, né? Uma parte do exemplo passado. Tá certo? Então, é bom considerar que o discriminante seja diferente de zero, porque se é igual a zero, então seria um caso particular do exemplo anterior. Tudo bem? Ficou claro o método? Então,
Quando vamos a integrar uma função da forma 1 sobre ax ao quadrado mais bx mais c, ele vai, a solução vai ser o arco tangente ou o logaritmo neperiano. Certo? Vamos lá. E agora vamos a analisar como integrar funções de qual forma? Ax mais a maiúsculo x mais b maiúsculo sobre ax ao quadrado mais bx mais c. De novo aqui, para esse caso, nós já consideramos que é diferente de zero. Perfeito. Para esse segundo caso, ser diferente do primeiro, nós vamos encontrar que a maiúsculo tem que ser diferente de zero. Porque se a maiúsculo é igual a zero, então esse termo aqui não temos. Nós temos aqui a constante b. Mas como b é constante, se a gente escrever fora da integral, então vai ficar aqui dx no numerador, que seria um caso particular do anterior. Tá certo? Então, para ser diferente ao caso anterior, o a maiúscula tem que ser diferente de zero. Tá certo? Então, aqui também é fácil a regra da integração. É como se você sabe a regra, o algoritmo distribuído, é como se fechar o olho e a própria mão já vai fazendo as contas. Então, veja, como que se resolve isso aqui? Você olha para o denominador, certo? Só o denominador. Aí você pegou a derivada do denominador. Fecha o olho, derivada do denominador. Aqui vai ser igual a derivada do denominador. Vai ser igual a 2 vezes ax mais b. Tá vendo aqui? Você vai escrever no numerador isso aqui. Então, primeira coisa que você vai fazer, vai escrever no numerador a derivada do denominador. Tá certo? Uma vez que você escreveu a derivada do denominador no numerador, agora você vai multiplicar e adicionar constantes adequadas de tal forma de ser igual a maiúscula x mais b. Tá certo? Então, esse primeiro passo que está no parênteses aqui é obrigatório. Que você escreve sem pensar. É a derivada do denominador. Então, agora vamos a multiplicar por coeficientes adequados de tal forma que o resultado seja igual a maiúscula x mais b. Então, de fato, veja aqui, nós temos aqui a maiúscula x. Então, aqui temos que ter a maiúscula x. Para ter a maiúscula x vezes x, nós temos que multiplicar o parênteses por a sobre 2a. Por quê? Porque se você multiplica a sobre 2a por parênteses, o que vai aparecer aqui? Aqui vai aparecer a sobre 2a vezes 2ax. Então, aqui vai aparecer a maiúscula x. Bingo, né? O que nós queríamos aqui. Mas vai aparecer outras coisas aqui. Também vai aparecer, por exemplo, a maiúscula sobre 2a minúscula vezes b minúscula. Então, o que eu vou fazer? Como vai aparecer, eu vou subtrair. Aqui, subtrair, tá vendo aqui? E eu vou somar mais b. Por quê? Porque esse camaradinho que está aqui, ele vai cancelar com esse que está aqui. Então, como aqui eu tenho b maiúsculo, então vou somar b maiúsculo. Tá certo? Dessa forma que está aqui, parece difícil escolher, mas quando você deriva, aí você vai ver adequadamente quais seriam esses números. Tá certo? Que, como vamos a ver num exemplo concreto. Tá bom? Tá. Uma vez que está assim, então vamos agora a dividir nossa integral em duas integrais. Qual vai ser? A integral desse termo que está aqui sobre o denominador, conforme já escrito aqui. Mas só que a maiúscula sobre 2a é constante, eu vou escrever fora da integral. Está aqui. Que ficou aqui. Deixa eu ver. Então aqui ficou 2ax mais b, isso aqui, sobre o denominador. E agora mais a integral do quê? De b menos a maiúsculo b sobre 2a. B sobre essa função que está aqui. Só que essa aqui é constante, tá vendo aqui? Escrevemos fora da integral. O que ficou? A integral que é de x sobre ax ao quadrado mais bx mais c. Tudo bem? Agora observa aqui, a segunda integral, ou seja, essa integral que está aqui. Vamos apagar tudo isso aqui para ficar só aqui. A segunda integral, ou seja, essa integral que está aqui, ela é o caso anterior, que a gente já sabe fazer. Certo? Então, integrar uma função dessa forma que está aqui, ele contém integral do caso anterior, e aqui vai aparecer um integral dessa forma que está aqui. Agora, nós precisamos nos preocupar agora como calcular a integral dessa que está aqui.
Tá certo? Se você observa aqui 2ax mais b vezes dx, isso aqui pode ser escrito como sendo a diferencial de ax ao quadrado mais bx mais c. Porque se você desenvolve esse diferencial, vai ser igual a quê? A derivada que está em parênteses, né? A derivada vai ser igual a quê? 2ax mais b. A derivada vai ser igual a zero, né? Então vai ficar 2ax mais b vezes dx, ou seja, o que nós temos aqui. Tudo bem? E aí, se você, o que está dentro da diferencial é a mesma coisa que está no denominador. Aí você vai fazer uma mudança de variáveis. Tá vendo aqui? A mudança de variáveis sugerida é denotar ax ao quadrado mais bx mais c igual a t. Certo? Então, com essa mudança de variáveis, como que vai ficar a primeira integral? Aqui vai ficar a maiúscula sobre 2a, e aqui fica dt sobre t. Veja que a segunda integral, e já não me preocupo porque a gente sabe fazer. A gente vai fazer conforme foi indicado no primeiro caso. E essa integral aqui, a primeira, é muito fácil agora, né? A primitiva de 1 sobre t é o logaritmo neperiano de t, tá certo? No entanto, t, que foi? Ax ao quadrado, tá aqui. E aqui eu deixei indicado porque essa integral não sabemos fazer, tá certo? Observamos que essa integral que está aqui já foi analisada no caso anterior. Então, nós estamos agora em condições de resolver qualquer integral dessa forma que está aqui. Seja qualquer um deles, tá bom? Vamos agora passar alguns exemplos para reforçar, então, a que aprendimos, tá vendo? Veja aqui, vamos a calcular a seguinte integral. A seguinte integral é de qual função? É da função 1 sobre x ao quadrado mais 2x mais 7. Tá certo? X ao quadrado. Aqui, por sorte, já temos que o a é igual a 1, tá certo? O a é igual a 1. Então, já não precisamos fatorar o a, né? Que nesse caso é 1. Então, o que vamos observar? Vamos a tentar escrever esses primeiros dois termos aqui, x ao quadrado mais 2x, como o desenvolvimento de um binômio, né? Que por acaso vai ser x mais 1. X mais 1 ao quadrado. Quando você desenvolve x mais 1 ao quadrado, veja que vai ficar aqui. Vai ficar x ao quadrado, tá aqui, perfeito. Mais o dobro, 2x também está aqui. E vai aparecer 1 ao quadrado, não vai aparecer 1 ao quadrado. Tá certo? Aparece 1 ao quadrado, porque vai ficar o quadrado do segundo termo. Como não tinha 1, então vou subtrair 1. Então vai ficar aqui menos 1. Menos 1 mais 7, 6. Depois ficou aqui 6. Tudo bem? Uma vez que está nessa forma, vamos fazer mudança de variáveis, né? X mais 1 igual a t. Com essa mudança de variáveis, veja como ficou a integral. Aqui eu tenho o diferencial de x. Pegando o diferencial aqui do lado esquerdo e do lado direito, vai ficar aqui diferencial de x igual a diferencial de t. Pronto, tá aqui. E aqui ficou t ao quadrado mais 6. Veja que agora vou voltar aqui, vamos voltar aqui. Veja que esse parênteses aqui ficou positivo. Se ficou positivo, então vai ser arcotangente, né? Vamos voltar aqui. Então, para poder ter certeza que é arcotangente, veja que qual que é a derivada de arcotangente? A derivada de arcotangente é 1 sobre 1 mais t ao quadrado. Então, no lugar de 6, nós temos que ter 1. Aí, se no lugar de 6 fosse 1, aí estaria certinho que a primitiva seria arcotangente. Mas como não tem 1, então vamos a transformar, fazer uma mágica de novo. Vamos transformar esse 6 em 1. E de que forma transformamos esse 6 em 1? Vamos colocar, então, em evidência 6. Certo? Ou seja, t ao quadrado mais 6 vai ser igual a quê? A 6 vezes t ao quadrado sobre 6 e mais 1. Tá certo? Mas t ao quadrado sobre 6, eu posso escrever como sendo t sobre raiz quadrada de 6 ao quadrado. E se a gente desenvolve esse termo que está aqui, vai ser igual a quê? T ao quadrado sobre 6. Tudo bem? E esse aqui, um sexto, ele sai escreve fora da integral, porque aqui é uma constante, né? Lembra que nós fatoramos por 6 aqui. Ficou assim, né? E aqui vamos fazer uma mudança de variáveis. Qual vai ser a mudança de variáveis? T sobre raiz quadrada de 6, por exemplo, vamos chamar de tal.
certo? É o t em grego. Então, nós precisamos saber a que é igual dt. A diferencial de t vai ser igual a que raiz quadrada de 6 de tal. Que está aqui. E aqui, esse aqui é tal ao quadrado. Certo? Aqui, essa raiz quadrada de 6, vamos colocar sobre 6. Ou seja, 1 raiz quadrada de 6, simplificando, né? E então vai ficar a primitiva do quê? Encontrar a primitiva de qual função? 1 sobre 1 mais tal ao quadrado, que todo mundo já sabe, arco tangente de tal. Certo? E mais a constante. Mas, o que foi o tal? T sobre raiz quadrada de 6. Aqui. Certo? E o que foi o t? X mais 1. Aqui, voltou. Tá certo? Quando você faz mudança de variáveis, quando faz duas ou mais vezes, você tem que voltar à variável original. Né? Se você começou com variável original x, a solução, o resultado final tem que depender de x. Tudo bem, pessoal? Ficou claro esse exemplo? Alguma dúvida? Ok, né? Então, tudo certo. Tudo certo. Então, vamos agora a considerar o próximo exemplo. O próximo exemplo é muito parecido com o anterior, né? Veja que aqui ele não vai aparecer a constante. Ou seja, aqui seria o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c. Aqui o c seria 0, né? E o a seria igual a 1. Tá certo? Então, aqui, procedendo como o caso anterior, como aqui nós temos esses dois termos que estão aqui, vamos escrever isso aqui da seguinte forma, né? Veja, vai ser igual a x mais 1 ao quadrado menos 1. De fato, se você desenvolve isso aqui, vai ficar aqui x ao quadrado mais 2x. Aqui fica mais 1 e menos 1 dá 0. Então, praticamente como está aqui. Uma vez feito isso que está aqui, a gente vai fazer mudança de variáveis. X mais 1 igual a t. Com essa mudança de variáveis, o que ficou? A diferencial de x igual a diferencial de t. Aqui. Aqui ficou t ao quadrado menos 1. E aqui vai ser o resultado primitivo, vai ser o logaritmo neperiano de t. Isso aqui você resolve tal como foi o caso. Veja aqui, vamos a voltar aqui um pouquinho. Resolve como, como esse caso que está aqui. Só que no lugar de 9, nós temos 1. Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 1. Tá certo? Menos 1. Então, você desenvolve tal como foi feito aqui, para esse caso que está aqui, né? X ao quadrado menos 1, você vai colocar x mais 1 vezes x menos 1. E aí desenvolve com os coeficientes, né? A gente aqui já está colocando a resposta direta, né? Esse exemplo aqui. Tá bom? Vai ficar assim já. Então, aqui, escrevendo como combinação de frações simples, né? 1 sobre t ao quadrado menos 1 vai ser igual que 1 meio de 1t menos 1 menos 1 meio de 1t mais 1. Certo? E aqui você integra, né? Aqui tem 1 meio. Aqui coloca em evidência 1 meio. Aqui fica a primitiva de t menos 1, de 1 sobre t menos 1 é o que? Logaritmo neperiano de t menos 1. Menos 1 meio. E a primitiva de 1 sobre t mais 1 vai ser logaritmo neperiano de t mais 1. E aqui, aplicando a propriedade, coloca em evidência 1 meio. Aqui. E aqui tem o logaritmo da divisão, né? O logaritmo da diferença vai ser o logaritmo da divisão. Então, fica esse aqui. E, por último, você lembra que foi t mais 1? Aliás, t foi que x mais 1. Então, você vai substituir o t por x mais 1. Quando substitui, vai ficar dessa forma. Portanto, a primitiva de 1 sobre x ao quadrado mais 2x é igual a 1 meio sobre logaritmo neperiano de x sobre x mais 2. E mais a constante. Tudo bem? Então, para terminar agora a videoaula de hoje, vamos a, se não tem dúvida no exemplo anterior, vamos a tentar resolver ou calcular aquele integral. Veja aqui. A integral já é da segunda forma que analisamos, né? Veja que agora no numerador já não é mais constante igual a 1. No numerador é 3x menos 1 sobre x ao quadrado menos x mais 1. Tudo bem?
Então, o que você vai fazer, como dizíamos, né? Fechou o olho. Não precisa nem pensar. Qual é o algoritmo, né? Fechou o olho. Aí você olha o denominador. Olhar o denominador. Deriva o denominador. Derivou. E esse resultado você vai colocar no numerador aqui. 2x menos 1. Pronto. Escreveu aí, né? 2x menos 1. E agora, veja que no numerador nós temos 3x menos 1. Então, você vai escolher constantes adequadas, de tal forma que com multiplicação e subtração seja igual a 3. Então, como aqui tem que ter 3x, a única forma de obter 3x aqui é o que? Dividindo por 2 aqui, tá vendo aqui? Multiplica por 3 e divide por 2. Então, quando você desenvolve esse primeiro aqui, vai ficar 3x. Só que quando você também, o 3 meios, você vai ter que multiplicar por menos 1. Então, aqui vai ficar menos 3 meios, tá certo aqui? Então, como apareceu menos 3 meios, o que estou fazendo aqui? Aqui vou adicionar mais 3 meios. E aqui vou escrever menos 1, por quê? Porque aqui é menos 1. Tá certo? Então, belezinha, então. Então, vamos lá. Então, vamos agora dividir nossa integral em duas. Vai ser a integral do primeiro termo aqui. Você já vê que vai ser 3 meios, já está escrito fora. Aqui. Da integral que é de 2x menos 1 sobre x ao quadrado menos x mais 1. E aqui vou ter que simplificar, né? Aqui tem o menos 1 mais 3 meios. Aqui vai ser igual a quanto? 1 meio. Por isso fica aqui 1 meio, que está aqui fora da integral. A integral de x sobre o denominador. Tá certo? A primeira integral é fácil de resolver, prometo que eu aqui. E a segunda integral é um caso particular do anterior. Então, vamos a resolver os dois casos, né? Aqui. No primeiro caso, como dizíamos aqui, esse produto que está aqui, 2x menos 1 vezes diferencial de x, pode ser escrito como diferencial de x ao quadrado menos x mais 1. Por quê? Quando você desenvolve a diferencial desse aqui, vai ser a derivada disso que está aqui, né? Do parênteses. Vai dar 2x menos x, que você tinha aqui. Aqui. E vezes dx. Então, essa expressão que está aqui é a mesma da diferencial dessa função que está aqui. Certo? Repete, o denominador está aqui. E aqui, com relação à segunda integral. A segunda integral é um caso particular das integrais que acabamos de analisar, né? E aqui você vai escrever aqui esses dois primeiros termos como o desenvolvimento de um binômio quadrático, né? Que por acaso seria esse que está aqui. Por quê? Porque se você desenvolve aqui, vai ficar x ao quadrado menos o dobro, vai ficar menos x, está aqui. E vai aparecer um quarto, mais um quarto, né? Porque menos 1 meio ao quadrado, um quarto. Então, para não atrapalhar, então, vou tirar um quarto. E aqui fica mais um. Tá certo? Agora, na primeira integral, aqui, vamos fazer mudança de variáveis. Qual vai ser a mudança de variáveis? X ao quadrado menos x mais 1 igual a t. Certo? Por isso fica o quê? 3 meios da integral de t sobre t. E no segundo, simplificando, vai ficar a integral de 1 meio, de x menos 1 meio ao quadrado, mais 3 quartos, né? Ficou assim. Tudo certo? A primeira integral é muito fácil de calcular. É 3 meios, logaritmo de periano de t, está aqui. E aqui, na segunda integral, vamos fazer mudança de variáveis. Qual a mudança de variáveis? X menos 1 meio, está aqui, igual a tal. Então, aqui eu tenho aqui diferencial de x, vai ser igual a diferencial de x, vai ser igual a diferencial de tal. Porque eu tomo o diferencial aqui do lado esquerdo, vai ser igual a diferencial do lado direito. Do lado esquerdo vai ficar diferencial de x menos diferencial de 1 meio. Agora, a diferencial de 1 meio é zero, né? Por isso que fica a diferencial de x e diferencial de tal, aqui. E aqui vai ficar tal ao quadrado mais 3 quartos. Né? De novo, como aqui é maior que zero, então, essa aqui vai ficar, a primitiva vai ser em função da arco tangente. Tá certo? Então, vamos lá. Terminar aqui. Aqui eu tenho 3 meios, logaritmo de periano de t. Eu repeti simplesmente a primeira, também estou repetindo. Ainda não substituí o t por essa expressão que está aqui. Estou deixando indicado. E a segunda, está aqui, eu vou transformar esse que está aqui, né? De novo, vamos fazer uma mágica. Se 3 quartos, se no lugar de 3 quartos fosse 1, a primitiva seria arco tangente de tal. Concorda? Mas como não é 1, então vamos fazer a mágica para transformar esse aqui em 1. Tá certo? E qual que é essa mágica? Antes de passar aqui, veja aqui. A mágica é
colocar em evidência o quê? 4 sobre 3. Então, quando multiplica por 4 sobre 3, o que vai ficar? Coloca em evidência 4 sobre 3. Não, aliás, 3 quartos. Não, 3 quartos. 3 quartos vai ficar aqui tal ao quadrado sobre 3 quartos, mais 1, e tudo isso multiplica 3 quartos. Só que t ao quadrado sobre 3 quartos pode ser escrito como 2 tal ao quadrado sobre 3. Ou, se você preferir, 2 tal sobre raiz quadrada de 3 ao quadrado. O que está escrito aqui. Tá certo? E esse 2 terços, por que apareceu 2 terços, né? Porque, aqui, vamos ver, aqui. 2 terços apareceu, veja que tem um meio. Veja que aqui coloquei em evidência 3 quartos. 3 quartos. Ou seja, e colocando 1 sobre 3 quartos fora da integral, vai ficar 4 sobre 3, né? Por isso que 4 simplificou com 2, depois ficou 2 sobre 3. Aqui. Certo? A primeira integral ainda não, essa aqui ainda não estou substituindo, mas estou carregando, tá certo? Tá fácil. E aqui na segunda integral, aquela integral que sobrou, vamos fazer mudança de variáveis. Qual vai ser a mudança de variáveis? 2 tal sobre raiz quadrada de t igual a lambda. E aqui eu vou passar da variável tau para lambda, né? Então, aqui pegamos a diferencial aqui. Então, a diferencial de tau vai ser igual que raiz quadrada de 3 sobre 2, raiz quadrada de 3 sobre 2 de tau, de lambda, aliás. Substituindo, vai ficar essa expressão que está aqui. E agora sim, está vendo aqui? Agora na segunda vai ficar a integral de 1 sobre 1 mais lambda ao quadrado. Que todo mundo já sabe, vai ser arco tangente de lambda. Está vendo que está aqui? E aqui eu substituí o t, né? O t que nós tínhamos aqui, o que foi o t? O t era x ao quadrado menos x mais 1. Vou voltar? Aqui já substituiu, né? E aqui, então, o lambda, o que foi o lambda? O lambda está aqui. 2 tau raiz quadrada de 3. Está aqui. E aqui vamos a lembrar o que foi o tau. O tau era o quê? X menos 1 meio. Então, no lugar de tau, x menos 1 meio, né? X menos 1 meio vezes 2. Então, vai ficar o quê? 2x menos 1. Raiz quadrada de 3. Portanto, a primitiva dessa função que está aqui é igual a essa solução aqui. Obviamente, de novo, como repito, né? Para você ter certeza absoluta no trabalho que vão fazer na terceira unidade, né? É preciso vocês verificarem a solução, né? E uma forma de verificar é derivar a solução e observar que a derivada tem que ser igual à função subintegral. Uma vez que vocês provaram aqui, aí vocês podem ter certeza absoluta que vai dar isso aí. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida ou ficou claro? Então, com esse exemplo aqui, vamos a encerrar nossa videoaula de hoje.